Bom, isso aqui vai ser uma leitura comentada do Poimandres, do Corpus Hermeticum, um dos principais textos do Hermetismo, e que muitos hermetistas de YouTube precisavam ler ao invés de dizer que leem. Vamos lá. Uma vez, quando me veio uma reflexão acerca dos seres e se levou o meu pensamento impetuosamente, enquanto meus sentidos corporais eram possuídos, como os que são pesados de saciedade, de comida ou de trabalho do corpo, eu imaginei alguém enorme, em medida ilimitada, passando a chamar meu nome e me dizendo: O que queres ouvir e ver? E tendo meditado, aprender e conhecer. Disse eu: Tu então quem és? Eu, de fato, disse ele, sou o Poimandres, o nosso domínio absoluto. Sei o que queres e coexisto contigo em todo lugar. Vamos lá, o que é esse Poimandres? Poimandres, primeiro, que é um dragão branco, né? E essa fala, coexisto contigo em todo lugar. O que a gente precisa entender? O pessoal da alquimia, eles pensam de forma numérica. Então, primeiro você tem o Uno, que é o número 1. Depois você tem o número 2, que é o princípio masculino e o princípio feminino, ativo e passivo. Então, aqui, o nous, que vem do grego e significa mente, né, é o princípio passivo, que ou enforca o princípio ativo por não se concordar com ele, ou se harmoniza com ele e vira um dragão branco. Né? Enquanto o enxofre seria uma espécie de dragão vermelho, né? Porque age e faz. O Poimandre seria um dragão branco que se correlaciona com a ação e a permite, né, que se desenvolva. Veja, para um hermetista, você não é diferente do mundo. Na verdade, você e seu mundo são uma coisa só. Né? Acontece que você está tão dividido, tão confuso, a mente de Deus está tão distorcida, que você está dividido. Né? Então, você não está bem harmonizado com o mundo. Né? Você tem que se harmonizar ao máximo possível para atingir, então, o rubedo, né? Que seria o estágio vermelho, onde você tem o poder de um rei. Aí, com esse poder de um rei, você, ao invés de ser seduzido pelo coro dos anjos, né? Coro do demiurgo, ao invés de querer cantar com ele, você vai lá e arrebenta ele na porrada. É algo parecido com isso, entendeu? Você vai emergir ao Deus imaterial. Mas enfim, vamos continuar aqui a leitura. Disse eu: Quero aprender sobre os seres e compreender a natureza deles, e conhecer a Deus. Disse eu: Como quero ouvir? O disse eu aqui, o eu está em itálico. Porque, veja só, ou seja, aqui está impregnando bem essa divisão. Quer dizer, eu, né, e a mente. Entende? Eu, enquanto enxofre, e a mente, enquanto mercúrio, estamos conversando. Eu até ia deixar para comentar depois, para o vídeo ser um pouquinho mais robusto. Mas, ó, eu falei então do primeiro, né, da mônada e da díade, que seria o masculino e o feminino. Agora eu vou falar a tríade. A tríade, o que seria então? Ó, você tem a mente, e você tem o enxofre, né? E você tem o enxofre, que seria a sua vontade, né? Agora você tem também um outro princípio chamado corpo, que é o resultado da união entre a mente e a vontade. Porque veja só, a analogia aqui é muito precisa, quer dizer, a mente, na concepção deles, não estou dizendo que eu concordo com isso, mas vejamos, a mente na concepção deles é o que te permite ter consciência para então agir com a vontade. Então, se você tem uma mente harmonizada com as coisas, né, com a vontade enquanto ela mesma, e com e a vontade harmonizada com a mente, você tem um corpo perfeito. Agora, se você tem uma mente desarmonizada com a vontade, enquanto ela mesma, enquanto ela em referência às coisas, eu todo, enfim, você não tem um corpo harmonizado, né?
Então é por isso que o mercúrio, a água, né, sufoca o fogo, né, e não permite mais que ele brilhe, e petrifica ele num sal, né. Esse sal seria então a tríade, quer dizer, corpo, mente e espírito, né? Ou corpo, alma e espírito. Essa é a chave para se entender muita coisa na alquimia, inclusive. Um dos primeiros processos alquímicos seria então você pegar um ente, né, purificar todos os princípios deles e unir novamente. E assim fazer um ente mais perfeito. Enfim, depois dessa parte disse eu, né? Disse eu itálico. Então ele disse eu, como quero ouvir. Ele me disse novamente, guarda na tua mente tanto quanto queres aprender, e eu te ensinarei. Isso ele tendo falado, ele então, né? Novamente em itálico, o dragão branco, Poimandes, mudou de aparência, e logo todas as coisas tinham sido abertas decisivamente, e tinha uma visão indefinida, e tendo visto todas as coisas vindo a ser luz serena e hilariante, também fiquei apaixonado, e pouco depois uma escuridão postada embaixo, vindo a ser, em parte terrificante e horrenda, tendo se enrolado tortuosamente, tal que eu comparei uma serpente. Vejamos aqui, ó. Primeiro foi luz, né? Ou seja, o Deus, né? O Deus infinito, entende? O indefinido, uma luz, né? Que abarca tudo. E depois teve escuridão. Qual é a ideia aqui? É que é o seguinte, é que o Deus, ele simplesmente não é. Ele é algo além dessa nossa realidade. Então, quando você se individualiza, você passa a ser, você se oculta em escuridão, né? Ao mesmo tempo que isso é uma analogia hermética, né, satânica, é uma analogia bonita se nós pensarmos em termos de catolicismo, porque se nós nos desvincularmos de Deus, nós não temos mais luz, nós temos escuridão, né? Mas esse contexto hermético significa que se você quis ser, né, e não ser, você se tornou então escuro, né? E nessa sua escuridão, você pega como que por inveja, entende? Você quer ser Deus, só que sem ser Ele, algo nesse sentido. Aí por isso que essa escuridão é em parte terrificante e horrenda, porque ela te prende. Agora, essa ideia de parte terrificante e horrenda é também interessante porque a expressão em parte pode significar o que muitas dessas seitas de antigamente pregavam, quer dizer, o maniqueísmo, exemplo, ao mesmo tempo que falam que o ser humano está corrompido e a gnose e tal, eles deixam uma brecha para te deixar literalmente impecável, você não comete mais pecados, né? Santo Agostinho relata isso aí do maniqueísmo, né? Só que o hermetismo é um pouco mais antigo que o maniqueísmo. Dizem que o corpus hermético, na verdade, esses textos eles são uma junção de tradições do Antigo Egito. Aliás, o Antigo Egito é o povo mais antigo em termos de gnose. Pessoal, eles conseguem ser mais antigos até que o povo da Babilônia, se não me engano. Pelo menos o Heródoto nos conta que é o povo mais antigo, o Egito. Bom, isso é tudo conhecimento provável, né? Porque é muito difícil ter certeza dessas coisas, mas eu acho que nessa parte aí da Grécia e tal, realmente eu acho que a gnose veio dali. Inclusive é muito interessante que os deuses do Egito, muitas vezes eles eram pintados depois de êxtases espirituais, ou seja, muitos desses deuses egípcios, cara de cachorro e tal, podiam ser muito bem demônios, né? Que os padres egípcios, depois de um êxtase espiritual, pintavam as imagens. Inclusive aqui no Corpus Hermético você tem uma referência precisa a isso aí. Que as estátuas e imagens são referências a seres espirituais, não seres materiais. Em seguida, a escuridão foi sendo transmutada em alguma natureza úmida, indizivelmente agitada e liberando vapor, como do fogo, realizando um eco inexprimível e lamentoso. Então um grito inarticulado de dentro dela foi enviado, tal que eu assemelhei a uma voz de fogo. E uma palavra santa proveniente da luz atacou a natureza, e um fogo puro soltou na natureza úmida acima para o alto, e era leve e sutil, todavia drástico ao mesmo tempo,
e o ar, sendo suave, seguiu o sopro, enquanto este ascendia da terra e da água até o fogo, tal que aquele parecia ser suspenso por este. Porém a terra e a água permaneciam confundidas entre si mesmas, tal que a terra não era vista distante da água, mas estava sendo movidas por causa da palavra espiritual que era proferida ao ouvido. Aqui nós temos então a divisão dos elementos, aqui nós passamos para a tétrade. O que significa? Se você tem as chaves do tempo, se você tem o resumo da teoria gnóstica, né, na sua mente, muito fácil interpretar essas coisas. Veja só, você e o demiurgo, né, esse oculto mal, né, que te individualizou, né, quer dizer, a escuridão era em parte horrenda, né, tipo uma serpente, ou seja, não foi o culpado, não é você, o culpado é algo que está fora de você e fez isso aí, né? Ele é você e ao mesmo tempo não é você. Isso aqui tem outro capítulo do todo em tudo e o tudo em todo, né? Mas é você e ao mesmo tempo não é você. Então isso significa que ao mesmo tempo que você é o mundo, né? Que o mundo é sua parte feminina e você é a parte masculina desse composto, ao mesmo tempo o demiurgo coexiste com você. Então, aqui nós temos uma divisão muito simples, ó. O ar é o que os deuses, sabe? O que o demiurgo, através de seus arcontes, né, afeta você. Então ele é o seu feminino afetado pela demiurgia do mundo, né? A água é o seu feminino afetado por você mesmo, né? E a terra é o resultado disso tudo e o fogo continua sendo você. Ou seja, a divisão da tríade foi pego então o elemento da água e dividido em dois, ou seja, o feminino que é afetado pelo todo e o feminino que é apenas afetado pela harmonia de você mesmo consigo mesmo. Isso aí provavelmente nasceu da óbvia, né, concepção de que as práticas espirituais não são suficientes para derrubar o demiurgo, né? Você tem que fazer coisas no mundo também, né? E, enfim, então também tem esse sentido. Agora, outro sentido que se deixa entender aqui é que, assim, a água seria a forma impura do ar e a terra seria a forma impura do fogo. Mas então, o Logos divino, a gnose, né, atacou o fogo, né, aliás, a terra, né, essa terra que soltava um vapor, um vapor fogoso, né, aliás, um vapor e um fogo, né, que como se estivesse prendendo algo dentro de si. Essa terra se abriu, né, e deixou liberar-se então o fogo e o ar junto. Só que era ao mesmo tempo trágico. Por quê? Porque essa forma limpa, né, o fogo sendo a forma limpa da terra e o ar sendo a forma limpa da água, não pegou o logos, né, o logos alquímico, o logos do Deus, mas pegou o logos do demiurgo. Ou seja, o caminho não é você seguir a morte, né, essa morte, esse ciclo dos nascimentos, né? Não é você ir morar com os anjos, mas é você deformar este mundo, entende? Se você seguir a lógica do demiurgo, você não está mais no meio da criação, você não está mais abarcando todas as coisas para assim se harmonizar com todas elas e subir até os céus, né? E subindo até os céus, superar os cantos, mas você está se deixando seduzir, e está sendo colocado em extremo, portanto não conseguindo mais abarcar todas as coisas, né? De qualquer maneira, ou seja, por isso que é trágico, porque o ar e o fogo, na verdade, são uma forma pervertida da gnose, e não a gnose verdadeira, né? E, enfim, aqui agora vamos continuar. Estamos no parágrafo 6. Porém, o Poimânides me disse: compreendeste esse espetáculo e o que ele quer dizer? Eu disse: saberei. Aquela luz, disse ele, sou eu, Nous, o teu Deus, que é anterior à natureza úmida, manifestada da escuridão, proveniente do Nous é o luminoso Logos, o Filho de Deus.
Então o que é? Disse eu. Assim conhece. Aquilo que veio e ouve em ti é a palavra do Senhor, mas o nosso Deus é Pai, pois não são separados uns do outro, pois a união deles é vida. Agradeço-te, disse eu, mas considera a luz e conhece isto. Isso aqui é uma passagem extremamente confusa, mas aqui está revelando, em outras palavras, aquilo que eu disse no início, quer dizer, a mente e o espírito são, a mente aliás, a alma e o espírito são um só, né? O nous é a vontade, né? O nous e o nous domínio absoluto, acho que deve significar isso, não sei, são um só. E o logos, né, proferido seria, vamos dizer assim, essa gnose que vem de dentro de você, né? Vamos dizer assim, que de alguma forma afeta tanto sua vontade quanto a sua mente e está nelas ao mesmo tempo, porque tudo é Deus e ao mesmo tempo nada é Deus, entende? E aqui também demonstra esse negócio de, enfim, que eu estava falando antes, né? Do Uno e tal, né? Mas é realmente um parágrafo muito confuso, né? Isso aqui é difícil de entender. Tá. 7. Tendo falado essas coisas, durante um longo tempo me encarou, de maneira que eu tremia por causa de seu viso. Porém, tendo recusado olhar, vi na minha mente a luz existindo em potências inumeráveis, e um mundo ilimitado vindo a ser, e vi o fogo ser envolvido por uma grande potência, e ter subsistido sendo dominado. Porém, essas coisas eu refleti, observando através do discurso do Poimandres. Ou seja, dando mais reforço para tudo aquilo que eu falei antes. O fogo ele subsistiu, mas ele estava sendo dominado. Ou seja, essas potências que o fogo tem, né? Esse fogo que se libertou daquela terrificante e horrenda e úmida natureza aquosa e terrosa, na verdade seguiu uma gnose falsa. E por isso que ele diz que essas coisas ele refletiu, todas elas tendo em consideração o discurso do Poimandres, ou seja, esse todavia drástico ao mesmo tempo. Né? E, enquanto eu estava como em estupefação, disse-me novamente, viste na mente a forma arquétipica, o pré-princípio do começo e findo, essas coisas o Poimandres me disse. Então eu disse, os elementos da criação, de onde se hipostatizaram? Novamente, ele diz sobre essas coisas, da vontade de Deus, que tendo recebido Logos e tendo visto o belo mundo, imitou, tendo ela ornamentado através dos elementos de si mesma e dos produtos das almas. Que novamente reflete o discurso de antes. E eu acho que até nem precisa ler mais agora. A chave desse seria exatamente isso, né? Aqui daí a próxima coisa que vai seguir, se não me engano, que eu já li esse texto várias vezes, vai ser toda a questão da separação, né? Porque para o homem, quando ele foi criado, né, ele foi justamente criado essa criatura que está no meio e reflete o Deus, né? Só que com potências diminuídas. Aí o ser humano superou os curos celestes e não sei o que, e viu e juntou-se na esfera do demiurgo. Só que foi seduzido pela natureza. Aí logo quando isso aconteceu, os arcontes separaram então o homem em dois sexos, né? O feminino e o masculino. Isso é muito parecido com a Cabala também. Aliás, a Cabala, do jeito que ela existe hoje, né? Ela só tem essa existência que tem depois na Idade Média, ou seja, tem muita chance da Cabala ter sido influenciada por textos herméticos, né? Essa Cabala que a gente vê hoje em dia. De qualquer maneira, se não me engano, não tenho certeza agora, o Antigo Egito é mais antigo que a Babilônia. E, portanto, mais antigo que a captividade dos judeus, né, na Babilônia, ou seja, exatamente o período que começou até essa mistura de ideias gnósticas entre os judeus, porque os judeus começaram com essas doutrinas esquisitas, né, essas adorações secretas, esses cultos
apenas depois de serem escravizados pelos babilônios. E só que era uma forma, não era realmente essa gnose que a gente tem hoje em dia, mas a Bíblia é cheia de passagens, inclusive tem uma hora que o próprio Cristo fala que a Kabbalah, as tradições, estragaram a lei de Moisés, né? Ou seja, os rabis, com suas interpretações forçadas e ridículas, né, corromperam e deixaram obscura o que obscura a lei de Moisés, né? Enfim, aqui vai indo, né? O vídeo já está bem grande e se alguém quiser me pede aí uma segunda parte, né? Até mais.